Olá, alunos! Vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais, e vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa com foco em interpretação semântica, textualidade e gramática aplicada ao texto, que é exatamente a combinação mais comum em provas de concursos. A ideia aqui é você entender como o sentido é construído e, ao mesmo tempo, dominar as regras do padrão culto para acertar questões de reescrita, correção, regência, concordância, pontuação, crase e ortografia. Vamos começar por semântica e estilística. Semântica é o estudo do significado, e estilística observa como as escolhas linguísticas produzem efeitos de sentido, como humor, ironia, formalidade, persuasão e expressividade. Em prova, isso aparece quando a banca pergunta o sentido de uma palavra no contexto, a intenção por trás de uma escolha lexical, ou o efeito de uma figura de linguagem. Denotação e conotação são noções centrais. Denotação é o sentido literal, o significado básico de dicionário mais objetivo. Conotação é o sentido figurado, associado, subjetivo, que depende do contexto e pode carregar valores afetivos, culturais e avaliativos. Quando alguém diz ele é uma rocha, não está falando de geologia, está atribuindo firmeza e resistência, o que é conotação. Em textos literários e publicitários, a conotação aparece com frequência. Em textos informativos e técnicos, predomina a denotação, embora a escolha de palavras também possa trazer avaliação implícita. Sinonímia é a relação de semelhança de sentido. Em concursos, é comum a banca pedir substituição por sinônimos sem alterar sentido. O ponto importante é que sinônimos perfeitos são raros, quase sempre há diferença de registro, intensidade ou contexto. Residência e casa podem ser sinônimos em alguns casos, mas residência costuma ser mais formal. Afirmar e alegar podem parecer próximos, mas alegar pode sugerir que a afirmação é defendida sem prova definitiva, dependendo do contexto. Então, em questões, a substituição deve preservar não só o sentido geral, mas também o tom e a intenção do texto. Antonímia é a relação de oposição de sentido. Pode ser oposição direta, como claro e escuro, ou oposição gradual, como quente e frio, em que há graus intermediários. Em interpretação, a banca explora antonímos para verificar se você entendeu a ideia central ou um contraste argumentativo. Homonímia é quando palavras têm a mesma forma, mas sentidos diferentes. Pode ocorrer por homógrafos, mesma grafia e pronúncia diferente ou igual dependendo do caso, e por homófonos, mesma pronúncia com grafia diferente. Exemplos típicos: manga pode ser fruta ou parte da camisa e cela são homófonas, concerto e concerto também. A homonímia pode gerar ambiguidade e também pode ser usada intencionalmente em trocadilhos. Polissemia é quando uma mesma palavra apresenta vários sentidos relacionados, e o contexto seleciona o sentido correto. Diferente de homonímia, em que são palavras distintas que coincidem na forma, na polissemia é uma mesma palavra com sentidos derivados. Cabeça pode ser parte do corpo, liderança, inteligência, início de algo. Linha pode ser traço, fio, rota de transporte, orientação de pensamento. Em prova, a polissemia aparece quando pedem o sentido contextual e quando avaliam se a palavra foi usada com valor literal ou figurado. Sentido próprio e sentido figurado retomam denotação e conotação, mas a banca pode pedir para identificar figura de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole, ironia, eufemismo, personificação, antítese, paradoxo. Metáfora é comparação implícita, como tempo é dinheiro. Metonímia é troca por relação de proximidade, como ler Machado de Assis significando ler a obra. Hipérbole é exagero, esperei uma eternidade. Ironia é dizer o contrário com intenção crítica, e em prova você identifica pela discrepância entre o que se diz e o contexto. Personificação atribui traços humanos a seres não humanos, a cidade acordou. Eufemismo suaviza, ele partiu por morreu. Agora, funções de linguagem. A função referencial ou denotativa prioriza a informação objetiva e o contexto, comum em notícias, relatórios e textos didáticos. A função emotiva ou expressiva destaca o emissor, sentimentos, opiniões, marcas de primeira pessoa, interjeições. A função conativa ou apelativa foca o receptor, buscando convencer ou orientar, típica de propaganda e instruções com vocativos e imperativos. A função fática busca manter o contato, como alô certo, entendeu? A função metalinguística acontece quando a linguagem fala da própria linguagem, como ao definir uma palavra ou explicar uma regra gramatical. A função poética foca a forma da mensagem, o modo como se diz, comum em poesia, mas também presente em slogans, títulos e frases de efeito.
Em prova, às vezes um texto mistura funções, mas geralmente uma predomina. Texto e discurso, intertextualidade, metalinguagem, dialogismo, polifonia. Texto é a materialidade linguística organizada, e discurso envolve condições sociais de produção do texto, relações de poder, ideologias, vozes e posições. Intertextualidade é o diálogo entre textos. Pode ser explícita com citação e referência direta ou implícita, quando o texto alude a outro e depende do repertório do leitor. Uma paródia é intertextualidade, porque retoma um texto e altera para produzir humor ou crítica. Uma alusão a uma frase famosa também é intertextualidade. Metalinguagem, como vimos, é o texto explicando o próprio código, como um dicionário definindo palavras ou uma gramática explicando regras. Dialogismo é a ideia de que todo texto responde a outros textos e antecipa respostas, isto é, nenhum enunciado existe isolado, ele se insere numa cadeia de discursos. Polifonia é a presença de várias vozes em um texto. Um artigo de opinião pode trazer a voz do autor e, ao mesmo tempo, mencionar a quem diga que, para incluir uma posição contrária, ou citar especialistas, ou apresentar discurso indireto. Em prova, a polifonia aparece quando pedem para identificar quem está falando, de onde vem determinada afirmação, e como o autor se posiciona diante de vozes alheias, concordando, refutando, ironizando ou relativizando. Leitura e interpretação de textos, informações implícitas e explícitas. A banca gosta de cobrar o que o texto afirma claramente e o que ele sugere. Informação explícita está na superfície do texto, informação implícita depende de inferência. Inferência é uma conclusão baseada em pistas. Se o texto diz, apesar de ter estudado, não obteve boa nota, você infere que era esperado que estudar levasse a uma boa nota. Pressuposto é uma informação que vem embutida em certas estruturas. Em ele voltou a estudar, pressupõe-se que ele estudava antes e parou. Em ela parou de reclamar, pressupõe-se que ela reclamava. Em ainda não chegou, pressupõe-se que se esperava que chegasse. A banca explora pressupostos para verificar leitura crítica, porque o texto pode manipular pressupostos para induzir interpretações. Significação contextual de palavras e expressões é outra cobrança típica. A mesma palavra muda de sentido conforme o contexto. Bancar pode ser financiar ou assumir. Margem pode ser beira de rio ou espaço de lucro. Para acertar, observe o tema do texto, as palavras vizinhas e o campo semântico. Campo semântico é o conjunto de palavras relacionadas a um mesmo universo de sentido. Se o texto fala de economia, margem tende a ser lucro. Se fala de geografia, margem tende a ser beira. Ponto de vista do autor é o modo como ele enxerga e avalia o tema. Em textos argumentativos, você identifica ponto de vista pela tese, pelos adjetivos avaliativos, pelos modalizadores como certamente é inaceitável, é possível, e pela seleção de dados e exemplos. Em notícia, o ponto de vista deveria ser minimizado, mas pode aparecer em escolhas lexicais e na organização do texto. Em prova, cuidado para não confundir opinião do autor com informação citada de terceiros. Quando a polifonia, nem tudo que aparece no texto é defendido pelo autor, pode ser apresentado para refutação. Leitura e sentido, compreensão e atividade inferencial. Compreensão é captar a ideia geral e as partes principais. Inferência é ir além do dito sem inventar. A inferência correta é aquela sustentada por pistas textuais. A banca pune achismos e interpretações que extrapolam o texto. Por isso, uma regra prática é: toda resposta deve ter apoio em trecho do texto, direta ou indiretamente. Linguagem mista, verbal e não verbal. Muitos gêneros combinam palavras e imagens como tirinhas, charges, infográficos, cartazes, propagandas, memes, gráficos e tabelas. A leitura exige integrar o verbal e o visual. A imagem pode complementar, reforçar, contradizer ou ironizar o verbal. Em charges, por exemplo, a crítica política costuma depender da imagem e de elementos culturais. Em infográficos, a parte não verbal organiza dados e relações, e o verbal explica e orienta. Em prova, a banca pode pedir o efeito de sentido de cores, enquadramento, expressões faciais, símbolos e legendas. Tipologia textual e gêneros discursivos de circulação social. Estrutura composicional, objetivos discursivos, contexto de circulação, aspectos linguísticos. Tipologia textual é o modo de organização predominante, como narração, descrição, argumentação, injunção e diálogo. Gênero discursivo é a forma social concreta do texto, como notícia, editorial, carta, e-mail, relatório, artigo de opinião, crônica, anúncio, manual. Estrutura composicional é como o gênero se organiza.
Uma notícia costuma ter título lead desenvolvimento. Um artigo de opinião costuma ter introdução com tese, desenvolvimento com argumentos, conclusão. Um relatório costuma ter identificação, objetivo, metodologia, resultados, conclusão. Uma receita tem lista de ingredientes e modo de preparo. Objetivos discursivos são finalidades: informar, convencer, instruir, entreter, registrar oficialmente, denunciar, solicitar. Contexto de circulação é onde e para quem o texto circula, como jornal, rede social, documento oficial, sala de aula, publicidade. Aspectos linguísticos se adaptam a isso. Um documento oficial exige formalidade, impessoalidade, clareza, norma padrão. Um post de rede social pode usar abreviações, marcas de oralidade e linguagem mais informal. Em prova, a banca pergunta adequação, se a linguagem está compatível com o gênero e a situação. Texto e textualidade, coesão, coerência, argumentação e outros fatores de textualidade. Coesão é a ligação formal entre partes do texto, por meio de pronomes, elipses, substituições, repetição controlada e conectores. Coerência é o sentido global, a lógica e a consistência interna. Um texto pode ser coeso e incoerente, se as frases estão bem conectadas, mas as ideias se contradizem. A coerência depende também de conhecimento de mundo e do contexto. A argumentação é o conjunto de estratégias para sustentar uma tese. Em prova, você identifica tese, argumentos, exemplos, dados, causa e consequência, autoridade, analogias, e também contra-argumentos e refutações. Outros fatores de textualidade incluem informatividade, que é o grau de novidade, intencionalidade, que é o propósito do autor, aceitabilidade, que é a expectativa do leitor de que o texto faça sentido e seja relevante, situacionalidade, que é a adequação ao contexto, intertextualidade, que é o diálogo entre textos. Em questões, isso aparece quando a banca pergunta por que um trecho parece inadequado, por que um parágrafo foge do tema, por que há quebra de coerência, ou como determinado conector altera a relação entre ideias. Variação linguística e heterogeneidade linguística. A língua portuguesa não é uniforme. Ela varia no tempo, no espaço, nos grupos sociais e nas situações. Variação regional envolve diferenças de pronúncia, vocabulário e construções, como mandioca, aipim e macaxeira. Variação histórica envolve mudanças ao longo do tempo, como grafias antigas e usos que caíram em desuso. Variação social envolve diferentes níveis de escolaridade, grupos profissionais e comunidades. Variação situacional envolve adequação ao contexto. Falamos de modo diferente em um documento oficial e em uma conversa entre amigos. Em prova, isso aparece quando a banca pede reconhecimento de registro formal e informal, marcas de oralidade e gírias. E quando cobra a noção de adequação sem preconceito linguístico. Ao mesmo tempo, o concurso exige o padrão culto, então você precisa saber o que é adequado ao texto formal, mesmo reconhecendo a legitimidade das variedades. Registros formal e informal da escrita padrão. O registro formal busca norma padrão, vocabulário preciso, ausência de gírias, períodos mais bem estruturados e coesão explícita. O informal pode ter abreviações, frases fragmentadas, marcas de oralidade, interjeições e emotividade. Em prova pode haver pedido de reescrita de frase informal para formal, ou identificação de marcas de informalidade, como tipo da e pra, tá dependendo do contexto. Fonética e fonologia. Tonicidade, ortografia e acentuação gráfica. Fonética estuda sons. Fonologia estuda a organização dos sons no sistema da língua. Tonicidade é a sílaba mais forte. Palavras oxítonas têm a última sílaba tônica, como café também. Paroxítonas têm a penúltima, como mesa fácil. Proparoxítonas têm a antepenúltima, como médico público. Regra-chave: toda proparoxítona é acentuada. Oxítonas são acentuadas quando terminam em A e o em ens, e também em ditongos abertos conforme regras. Paroxítonas são acentuadas em várias terminações específicas, como L, N, R, X, PS, AN, ON, UNS, IS, US ditongo, entre outras. E por isso é útil treinar com exemplos. A banca costuma cobrar acentuação em conjunto com ortografia. Ortografia oficial e novo acordo ortográfico. O novo acordo trouxe mudanças como eliminação do trema em palavras como linguiça e frequência, mantendo o trema apenas em nomes próprios estrangeiros e derivados. Houve alteração no uso do hífen em vários casos, o que é um ponto frequente em concursos. Também ocorreu alteração em acentos diferenciais, para virou pelo, mas permaneceu pôde para diferenciar do presente pode. Houve mudanças em ditongos abertos em paroxítonas, ideia virou ideia, heróico virou heróico.
Acento em O foi eliminado. Vou em Jou. Em I e U tônicos em hiato, o acento permanece quando as condições são atendidas como em saída, mas cai em casos como feiura. Em prova, o ideal é dominar os padrões mais cobrados, ditongos abertos em paroxítonas, acentos diferenciais remanescentes e hiatos. Crase é a fusão de preposição a com artigo ou com pronomes demonstrativos iniciados por a, como aquele, aquela, aquilo. Para haver crase, o termo anterior deve exigir preposição a e o termo seguinte deve admitir artigo a exemplo. Obedecer a pede preposição a, e norma. Admite artigo, então obedecer a norma. Se o termo seguinte não admite artigo, não há crase. Obedecer a Deus ir a Roma, quando Roma não vem com artigo no uso padrão. Diante de palavras masculinas não há crase, pois não há artigo a prazo a pé. Diante de verbos também não há crase, começou a estudar. Diante de pronomes pessoais, em geral não há, entregou a ela. Pode haver crase com aquele, aquela porque a preposição e ao a inicial do demonstrativo, referiu-se àquele aluno. Um ponto clássico. Crase é obrigatória na expressão à medida que, e em locuções adverbiais femininas como à tarde e às vezes da direita, quando forem locuções fixas. Mas há locuções sem crase por tradição e uso, como a prazo, a curto prazo, dependendo do caso. Em prova, o método prático é substituir o termo feminino por masculino. Se aparecer ao, então no feminino deve ser a. Exemplo, referiu-se a mais situação. Se fosse referiu-se ao caso, então é referiu-se à situação. Sinais de pontuação como fatores de coesão. Pontuação não é só regra mecânica, ela organiza o texto e cria relações entre ideias. Vírgula separa elementos, marca intercalações e delimita termos explicativos, ajudando a coesão. Mas a regra mais importante para evitar erro, não se separa sujeito de verbo por vírgula, nem verbo de complemento, salvo intercalações. Exemplo incorreto, os alunos compreenderam o tema. Correto, os alunos compreenderam o tema. Usa-se vírgula para separar vocativo, alunos prestem atenção. Para separar aposto, Lavras, cidade mineira tem tradição cultural. Para separar orações adverbiais deslocadas, quando terminou a aula, ele saiu. Para separar elementos enumerados, comprou caderno, lápis e borracha. Dois pontos introduzem explicação, enumeração ou citação. Ponto e vírgula separa itens longos ou orações com vírgulas internas. Travessão pode indicar fala, comentário, destaque. Parênteses inserem informação acessória. Aspas marcam citação, ironia ou destaque de termo. Em prova é comum cobrar diferença entre oração adjetiva explicativa com vírgulas e restritiva sem vírgulas. Os servidores que chegaram cedo foram atendidos sugere que todos chegaram cedo, e essa informação é acessória. Os servidores que chegaram cedo foram atendidos restringe, apenas os que chegaram cedo. A pontuação muda o sentido. Morfologia. Classes de palavras e flexões, análise morfológica. As classes de palavras são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. A banca cobra identificação e também flexões. Substantivos flexionam em gênero e número, mas há casos como o cônjuge, a criança, a testemunha, que não mudam de forma conforme o gênero biológico. Adjetivos flexionam em gênero e número, e podem ter grau comparativo e superlativo. Verbos flexionam em tempo, modo, número e pessoa, e isso é cobrado junto com concordância. Pronomes variam e têm funções coesivas no texto. Análise morfológica é dizer que palavra é e como se forma. Exemplo, infelizmente é advérbio formado por prefixo in radical feliz, sufixo mente com mudança semântica. Formação de palavras por derivação e composição também aparece. Derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Mesmo quando a banca não pede esse nome, ela pode cobrar percepção de sentido. Prefixos como indes, anti alteram sentido, e isso afeta a interpretação. Sintaxe, frase, oração, período. Termos da oração, período composto por coordenação e subordinação, mecanismos de sequenciação e relações lógico-semânticas. Análise sintática. Frase é todo enunciado com sentido completo em um contexto com ou sem verbo. Silêncio é frase, mas não é oração. Oração é enunciado com verbo ou locução verbal. Período é um ou mais orações com sentido completo, podendo ser simples com uma oração, ou composto com mais de uma. Termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, e pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente.
Verbo haver no sentido de existir é impessoal e não tem sujeito, há problemas e o verbo fica no singular. Faz 5 anos também é impessoal. Isso é muito cobrado em concordância. Termos integrantes incluem objetos direto e indireto, complementos nominais e agentes da passiva. Termos acessórios incluem adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Uma confusão comum é entre adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto adnominal caracteriza o substantivo e geralmente tem valor ativo ou de posse. Amor de mãe costuma ser adjunto, pois a mãe ama. O complemento nominal completa o sentido de um nome abstrato e geralmente tem valor passivo. Amor à pátria pode ser complemento, pois a pátria é amada. A banca usa essas distinções em questões de análise sintática e também de crase e regência. No período composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente e se ligam por conjunções coordenativas ou por justaposição. Coordenação aditiva usa, e nem adversativa usa, mas porém alternativa usa, ou, conclusiva usa, logo portanto explicativa usa, porque que pois. Em certos usos. Atenção, pois pode ser explicativo ou conclusivo dependendo da posição e do sentido. No período composto por subordinação, uma oração depende da outra. Subordinadas substantivas podem funcionar como sujeito, objeto, complemento predicativo, aposto. Exemplo: é necessário que todos participem. A oração que todos participem funciona como sujeito. Subordinadas adjetivas modificam um substantivo, e podem ser restritivas ou explicativas. Subordinadas adverbiais exprimem circunstâncias como causa, condição, concessão, finalidade, tempo, consequência, comparação. Conectores subordinativos como, quando, porque, embora, se, para que, como ajudam a identificar a relação lógico-semântica. Mecanismos de sequenciação e relações discursivo-argumentativas aparecem quando a banca cobra conectivos e coesão. Portanto, indica conclusão, contudo, indica contraste, além disso, indica adição. Por exemplo, indica exemplificação, isto é, indica explicação. Trocar o conector pode alterar o sentido. Relações lógico-semânticas também aparecem em subordinação. Embora indica concessão, reconhece um fato e contrapõe outro, se indica condição, para que. Indica finalidade, como pode indicar comparação ou conformidade dependendo do caso. Análise sintática em prova costuma aparecer em 2 formas: identificação de termos e reescrita com correção. Você deve treinar localizar o verbo, achar o sujeito, identificar complementos e adjuntos, e depois observar concordância e regência. Concordância verbal e nominal aplicadas ao texto. Concordância verbal é acordo entre verbo e sujeito. Regra geral: verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se o sujeito é composto, o verbo vai ao plural. O professor e os alunos chegaram. Se o sujeito composto vem depois do verbo, pode haver concordância com o núcleo mais próximo ou com o conjunto, dependendo do estilo, mas em prova a forma mais segura tende a ser o plural quando o sujeito composto está claro. Chegaram o professor e os alunos. Casos clássicos incluem expressões partitivas, como a maioria de parte de grande parte de. A norma padrão tende a concordar com maioria no singular. A maioria dos candidatos compareceu. Há situações em que o plural aparece em uso, mas em concurso a preferência costuma ser pelo singular com o núcleo maioria. Outro caso é um dos que. Exemplo: ele é um dos alunos que mais estudam. O verbo estudam concorda com alunos. Já ele foi um dos que chegou cedo seria inadequado. O mais esperado é um dos que chegaram cedo. Concordância nominal é o acordo entre nomes, artigos, pronomes e adjetivos. Em locuções como é proibida a entrada com artigo, o adjetivo concorda com a entrada. Sem artigo pode ficar invariável em certas construções. É proibido entrar, é proibido entrada, é forma discutida, mas em prova o mais seguro é usar artigo e concordar. É proibida a entrada. Outra área de cobrança é quando há 2 substantivos de gêneros diferentes e um adjetivo, atitudes e decisões corretas. Pode concordar com o substantivo mais próximo ou ir ao masculino plural, mas a forma mais comum é concordar com o termo mais próximo se ele vier imediatamente antes. Ou usar masculino plural como forma geral. Atitudes e decisões corretas é possível porque corretas concorda com decisões. Ou com o conjunto no feminino se ambos forem femininos, mas se fossem gêneros diferentes, o padrão é masculino plural. Atitudes e comportamentos adequados. Regência verbal e nominal aplicadas ao texto. Regência verbal é quais complementos o verbo exige. Muitos erros de prova envolvem preposição. Assistir no sentido de ver exige a assistir ao jogo.
Obedecer exige a obedecer à regra. Aspirar no sentido de desejar exige a aspirar a um cargo. Aspirar no sentido de respirar é direto, aspirar o ar. Preferir exige a, e não do que preferir isto a aquilo. Implicar no sentido de acarretar, é transitivo direto, isso implica mudança. No sentido de antipatizar, pode pedir com implicar com alguém. Chegar pede a chegar a um lugar. Informar pode aparecer em construções diferentes, e a banca pode aceitar mais de uma, mas você deve manter coerência. Informar algo a alguém, ou informar alguém de algo. Regência nominal envolve nomes e adjetivos que pedem preposição. Respeito à necessidade de orgulho de apto a favorável a contrário a. Isso se liga à crase. Se a regência pede a e o termo seguinte aceita artigo, ocorre crase, favorável à proposta contrário à medida. Se o termo seguinte não tem artigo, não há crase, favorável a mudanças quando mudanças está sem artigo. Colocação pronominal aplicada ao texto. Colocação pronominal trata da posição de pronomes oblíquos átonos, como mi, ti, si, u, ali, nus, lis. Próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo, geralmente por presença de palavra atrativa, como não, nunca, ninguém, que relativo, quando se subordinativo. Exemplos: não me disseram. Quando me avisarem, irei. O assunto que me interessa. Ênclise ocorre quando o pronome vem depois do verbo, comum quando o verbo inicia a oração sem atrativo. Disseram-me a verdade. Mesóclise ocorre no futuro do presente ou do pretérito sem atrativo em linguagem formal. Dir-me-á, far-se-ia. Em concurso, a banca costuma cobrar a regra tradicional. Evita-se começar frase com pronome átono na norma padrão, então me disseram. É visto como inadequado em registro formal. A forma esperada é disseram-me, ou eles me disseram, com termo antes do pronome. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto. Padrão culto é a variedade valorizada em contextos formais e na escrita oficial. Em prova é o padrão de correção. Isso envolve escolhas de concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação e adequação de vocabulário. Mas lembre que a banca pode cobrar também que você reconheça a variação linguística e adequação contextual. Ou seja, você precisa saber que existe variação, mas na hora de correção, ou norma culta, você aplica as regras. Encerrando com uma estratégia de estudo para a prova. Para essa disciplina, pense em duas camadas. A primeira é leitura e interpretação, identificar tema, tese, ponto de vista, implícitos, pressupostos, inferências, relações entre parágrafos, conectores e sentido contextual. A segunda é gramática aplicada, reconhecer classes de palavras e funções sintáticas, resolver concordância e regência pelo núcleo, usar crase com base em regência e artigo, posicionar pronomes conforme palavras atrativas e registro formal, e pontuar sem quebrar sujeito e verbo, distinguindo restrição de explicação. Se você treinar sempre com textos reais, observando como as escolhas linguísticas constroem sentido e, ao mesmo tempo, revisando as regras mais cobradas do padrão culto e do novo acordo ortográfico, você transforma a língua portuguesa em ponto forte, porque a prova costuma recompensar quem lê com método e aplica a gramática como ferramenta de interpretação e reescrita, e não como um conjunto de regras soltas.